Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, Pai, nesta manhã nós clamamos pela Tua presença, nos colocamos diante de Ti, Pai. Pedimos para que o Senhor aceite, ó Pai, de bom grado, ó Pai, este devocional. Senhor, pela Tua misericórdia e do Santo Espírito, que nós possamos compreender aquilo que o Senhor deseja falar ao nosso coração, Pai. Eu consagro a Ti esta semana, Pai, eu consagro a Ti a vida da minha casa, da minha família, dos meus amigos, dos meus irmãos, Senhor. Visita cada um que está, ó Pai, participando deste devocional. Entra com a Tua cura, com a Tua misericórdia, com o Teu amor e com a Tua bondade, Pai. Eu creio, Senhor, que teremos a melhor semana da nossa história, Pai. Visita, Senhor, causa pequena, causa grande. Visita-nos, Senhor, em todos os ambientes da nossa história, Pai. E como a irmã disse, que nós possamos transbordar do teu amor, transbordar da tua presença, que possamos ser cheios de ti, para que nós possamos impactar, Senhor, a nossa casa, nossos amigos, os nossos bairros, e ser cheio do teu Espírito Santo. É o que nós te pedimos, Senhor, nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. Timóteo 2, capítulo 2. Portanto, você, meu filho, fortifique-se na graça que há em Cristo Jesus. E as palavras que me ouviu dizer na presença de muitas testemunhas, confias a homens fiéis que sejam também capazes de ensinar outros. Suporte comigo os meus sofrimentos, como bom soldado de Jesus Cristo. Nenhum soldado se deixa envolver pelos negócios da vida civil, já que deseja agradar aquele que o alistou. Semelhantemente, nenhum atleta é coroado como vencedor, se não competir de acordo com as regras. O lavrador que trabalha arduamente deve ser o primeiro a participar dos frutos da colheita. Reflita no que estou dizendo, pois o Senhor lhe dará entendimento em tudo. Lembre-se de Jesus Cristo, ressuscitado dos mortos, descendente de Davi, conforme o meu evangelho, pelo qual sofro e até estou preso como criminoso. Contudo, a palavra de Deus não está presa. Por isso, tudo suporto por causa dos eleitos, para que também eles alcancem a salvação que está em Cristo Jesus, como glória eterna. Esta palavra é digna de confiança. Se morremos com ele também viveremos. Se perseverarmos com ele, também reinaremos. Se o negarmos, ele também nos negará. Se somos infiéis, ele permanece fiel, pois não pode negar-se a si mesmo. Recomenda estas coisas, dá testemunho solene a todos perante Deus, para que evitem contendas de palavras, que para nada aproveitam, exceto para a subversão dos ouvintes. Procura apresentar-te a Deus, aprovado como obreiro, que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Evita igualmente os falatórios inúteis e profanos, pois os que deles usam passarão a impiedade ainda maior. Além disso, a linguagem deles corrói como câncer, entre os quais se incham, incluem Himeneu e Fileto. Estes se desviaram da verdade, asseverando que a ressurreição já se realizou, e estão pervertendo a fé a alguns. Entretanto, o firme fundamento de Deus permanece tendo selo. O Senhor conhece os que lhe pertencem. E mais, aparte-se da injustiça todo aquele que professa o nome do Senhor. Ora, numa grande casa não há somente utensílios de ouro e de prata, há também de madeira e de barro, alguns para honra, outros para desonra. Assim, pois, se alguém a si mesmo se purificar destes erros, terá utensílio para honra, santificado e útil,
ao seu possuidor, estando preparado para toda boa obra. Foge outro sim das paixões da mocidade. Segue a justiça, a justiça, a fé, o amor e a paz, com os que de coração puro invocam o Senhor. E repele as questões insensatas e absurdas, pois sabes que só engendram contendas. Ora, é necessário que o servo do Senhor não viva a contender, e sim deve ser brando para com todos, apto para instruir, paciente, disciplinando com mansidão os que se opõem, na expectativa de que Deus lhes conceda não só arrependimento para conhecerem plenamente a verdade, mas também o retorno à sensatez, livrando-se eles dos laços do diabo, tendo sido feitos cativos por ele para cumprirem a sua vontade. Amém. Obrigada, irmão. Que Deus nos abençoe, que Ele possa nos usar na tua palavra, que é ela que traz vida, ela que liberta. Amém. Em nome de Jesus. Irmãos, eu fiz a leitura de novo desse capítulo de Timóteo, e o que eu percebo é que nesse capítulo, segundo Timóteo 2, tem muita informação, tem bastante informação. Timóteo fala aqui sobre cuidado que se deve ter com a sã doutrina, de se afastar com aqueles que estão pregando a apostasia, né? Ele diz aqui que esses são como câncer, vem falando de coisas que de fato não aconteceram e que deveria se desviar desses. Eu até vou fazer um comentário mais sobre essa parte aí, mas ele fala sobre justiça, sobre amor, fala sobre muita coisa. O que é que eu percebo que nesse senti, qual foi a sensação que eu tive ao fazer a leitura desse capítulo? Paulo, naquele momento, preso por Roma, acusado de injustamente, né, de liderar os incêndios de Roma, ele tinha pressa de comunicar aquilo que Deus queria que ele comunicasse. Ele sentia, ele sabia, o Espírito Santo já tinha mostrado para ele que a execução estava próxima, que ele tinha pouco tempo ali. É assim como ele pediu ao Senhor, na sua primeira prisão, de que ele tivesse mais tempo, né, para ajudar. Aí eu lembro de um pregador, não sei exatamente se Billy Graham, não sei quem, que falou assim: se eu soubesse que a obra precisava muito mais de mim para preparar discípulos, eu teria pregado menos e teria ensinado mais. Então, acho que Paulo estava nessa fase, nessa ansiedade de querer, ansiedade, digamos assim, né, dirigida, uma ansiedade patológica, uma ansiedade dirigida pelo Espírito, digamos assim, de falar para os fiéis que restavam de que eles precisavam levar adiante esse evangelho. Então, aqui eu percebo em um capítulo informações assim inúmeras. Se a gente for tirar aqui, dá para escrever um livro, né? Mas qual era a preocupação de Paulo central aqui nessa passagem? Era deixar, não só no capítulo 2, mas em todo o livro, era deixar conselhos para que a palavra continuasse sendo pregada, que os conselhos eram, olha, perseverem na palavra, era não se desvie da palavra, não se desvie do evangelho, não deixe de pregar o evangelho. Ele estava sempre preocupado com isso, era a preocupação central de Paulo, era que o evangelho continuasse a ser pregado. E naquele momento em que muitos estavam negando a fé, muitos estavam inventando historinhas, alguns tinham completamente se afastado dele, e aqui fica registrado bem isso,
de que muitos se afastaram de Paulo, né? Se tornaram ali, tornaram Paulo como se fosse desconhecido deles, né? Viraram as costas, e a gente sabe muito bem o que é isso. Então, ele estava ali naquela preocupação de preparar alguém, e ele estava falando para um jovem obreiro, ainda que não era aquele homem destemido, ele ainda estava ali, digamos assim, se alimentando, se preparando para a obra. Então, ele estava falando para esse jovem, que era Timóteo. Aqui no versículo 2, na parte B, diz assim: confias a homens fiéis que sejam também capazes de ensiná-la a outros, ou seja, a palavra. Paulo estava preocupado em preparar Timóteo e outros fiéis na sã doutrina e disse: confia a homens fiéis que sejam também capazes de ensiná-las a outro. Então, a gente percebe aqui que a maior preocupação dele, naquele momento, não era exatamente, ela vai lá pregar o evangelho e, nesse momento agora, vocês precisam ganhar almas. Não, a preocupação maior de Paulo aqui nós precisamos preparar pessoas para que esse evangelho não pare. Nós precisamos preparar pessoas para que a palavra chegue aos ouvidos de forma íntegra, que não haja que não se tire nenhuma vírgula, nenhum tio, nada seja retirado. Assim como ele fala sobre Himeneu e Fileto, que o ensinamento deles dois é como um câncer, né? De que eles se desviam da verdade. Então, ele estava preocupado, eu vou, mas e quem é que vai pregar de fato a verdade? Porque muitos estão se desviando da verdade. A apostasia está aí. Os homens estão inventando histórias, estão inventando coisas a respeito do nosso amado Jesus. E nós precisamos lutar por isso. Tem uma frase de Billy Graham, eu anotei aqui para ler na íntegra, que ele fala assim: a salvação é pela graça, mas o discipulado custará tudo que temos. Então, era isso que Paulo estava vivendo, esse momento aí do discipulado, de preparar pessoas para o ID. E isso custou a vida dele. Aqui, Billy Graham fala, custará tudo que temos. E se fosse Paulo falando essa frase, ele diria, a salvação vem pela graça, mas o discipulado custará tudo que temos e tudo que somos, custará a minha vida, custará a sua vida. E será que todos nós estamos dispostos a gastá-la? Então, era essa a indagação, né, que estava ali subentendido nas Escrituras. E Paulo, ele, durante essa trajetória aqui, no livro de Timóteo, ele tem uma preocupação que nós, muitas vezes, nós não temos essa preocupação. Nós, seres humanos, de modo geral, homens e mulheres, temos digamos assim, um apego. Um apego é assim a questão, digamos assim, emocional, afetiva, ela é muito gritante no nosso meio, talvez por conta de se sentir aprovado, de se sentir, de não ser rejeitado, enfim. Não sabendo a gente que quando a gente carrega o evangelho por si só, a gente já tem essa questão da rejeição, ela é uma coisa natural de quem prega o evangelho. Mas nós temos medo disso. E aí Paulo vem anteriormente no capítulo 1, no verso 15, ele fala: você sabe que todos da província da Ásia me abandonaram, inclusive Fígelo e Hermógenes. Pronto. Aí ele vem aqui no capítulo 2 e cita mais nomes, lá onde o irmão Fábio leu, que é no versículo 17, o ensino deles alastra-se como câncer. Entre eles estão Himeneu e Fileto.
ele não seria, digamos assim, não seria uma pessoa imprudente para citar nomes que, de fato, ele não tivesse a prova viva de que essas pessoas estavam realmente cometendo essas falhas e que tem uma passagem, não lembro exatamente que livro, que Paulo diz assim, eu nunca esqueci dessa passagem, eu não lembro qual é, não lembro qual é o versículo, mas eu não esqueço dessa palavra. Fiz um estudo uma vez, já tem muitos anos, e essa palavra, ela veio assim no meu coração e ela entrou, que eu nunca esqueci, eu levo isso para a minha vida. Ele diz assim, ó, e a esses hereges, admoestai-vos 1 ou 2 vezes, depois fuja da presença deles. Eu acho que é assim, não sei se na íntegra, mas é mais ou menos isso. E a esses hereges, ou seja, esses que a gente está falando do Senhor, esses que a gente está dizendo assim, olhe, cuidado com o que você prega, olhe, a obra de Deus ela precisa ser feita com mais responsabilidade e tal, e essas pessoas não dão ouvidos, atrapalham o ministério, essas pessoas são cargas para o evangelho, essas pessoas destroem a vida de pessoas. E Paulo diz a esses hereges, demonstrai-vos algumas vezes, mas depois fuja da presença deles. E nós temos dificuldade de fazer isso. Nós temos muita dificuldade. Aí a gente fica naquele sentimento, eu não posso me levantar contra fulano, não posso me levantar contra o pastor, eu não posso me levantar contra a irmã. O irmão não é se levantar, é a gente ter base bíblica suficiente para entender quem deve e quem não deve andar conosco nesse trabalho evangelístico. E eu quero dar um testemunho aqui, eu quero falar em especial agora para as mulheres que estão aqui, acho que a irmã Marineide e Ruth, né, estão aqui, só essas mulheres. Mas, assim, e para os homens também, né, não é uma palavra exclusiva para as mulheres. Em 2020, eu iniciei um trabalho com mulheres. Esse trabalho com mulheres era um trabalho de resgate da identidade, um trabalho voltado para o desenvolvimento pessoal de mulheres. Mulheres em situação de vulnerabilidade emocional. E eu me apaixonei por esse trabalho, o Senhor me deu um nome, e aí eu criei todo um projeto nisso e comecei a desenvolver. E eu fui convidada por algumas igrejas, eu tinha feito com Deus um propósito de que quando eu levasse esse trabalho para uma empresa, que eu já cheguei a levar esse trabalho para empresas, eu cobraria, mas quando eu levasse esse trabalho para as igrejas, eu não cobraria, eu apenas pediria um transporte, algo que facilitasse a minha vida, né, para chegar até lá. E assim sempre foi. Eu nunca mudei essa proposta. Só que, passado um tempo, o que foi que eu senti, né? Eu comecei a ver um movimento muito forte nas igrejas, falando sobre o culto rosa, o chá rosa, um movimento de mulheres, um congresso A, B ou C de mulheres. E eu, às vezes, era convidada para algum evento desse. E eu percebi que não só as outras pessoas que estavam ali, mas eu também. Aí eu fiz uma analogia para explicar isso agora que eu vou falar, que é assim, é como se eu tivesse feito um desenho muito bonito, colocado nesse desenho, ele não tinha valor, porque eu não sou artista, né? Mas eu coloquei uma pedra preciosa, uma pérola, nesse desenho, eu colei. E ele passou a ter valor por causa da pérola. Só que ela era muito pequenininha, porque eu só pude colocar uma pérola quase que imperceptível. Tinha um valor, mas era muito pequenininha a pedrinha preciosa. E todas as pessoas que olhavam para esse desenho achavam bonito, sabiam que tinha um valor, mas não conseguia enxergar de cara a pedra preciosa. Então, foi essa visão que o Senhor me deu, de que esse trabalho estava sendo feito assim, ó. Jesus está ali? Tá. Ele está presente? Tá. Esse trabalho tem valor? Tem. Mas ele não estava em evidência. Não estava em evidência.
Então, eu percebo que a preocupação de Paulo era que o evangelho fosse pregado onde Jesus permanecesse em evidência. Então, essa visão o Senhor me deu desse desenho, como se eu estivesse desenhando ali e colocando essa pedrinha. Então, Jesus estava ali, ele não estava em evidência, porque o que se falava dele era muito pouco, era só para, digamos assim, cumprir uma agenda, mas ali, aquelas mulheres, elas estavam sendo levadas a um processo de cura, onde elas iriam criar o quê? Asas, né? Porque o projeto fala sobre isso. Asas para quê? Para chegar aonde? Para fazer o quê? Né? E o propósito central desse deveria preparar essas mulheres para multiplicar a ideia de que nós precisamos colocar Jesus em evidência nas igrejas. Em um determinado momento, quando Deus começou a descortinar meus olhos para que esse trabalho fosse feito dessa forma, Jesus em evidência, eu tive a lembrança daquela passagem onde Jesus entrou e viu aqueles mercadores, e aí ele achou aquilo tudo, né, um absurdo, entrou e virou a mesa. Aí eu pensei, o nome desse negócio deveria ser virando a mesa, desfazendo a mesa, porque a igreja não precisa de mesas postas, a igreja não precisa de balões, rosas, lilás, coloridos, seja lá o que for. A igreja precisa se alimentar diariamente daquilo que dá vida, porque alguém ali precisa, naquele momento, de um resgate da vida. Então, é bom falar sobre sexualidade para mulheres na igreja? Ótimo. É bom falar sobre desenvolvimento pessoal? É bom. É pecado nenhum. É bom falar sobre identidade, sobre autoestima, sobre tudo isso é bom, mas desde que Jesus não seja aquela pedrinha imperceptível nesse trabalho, onde todo mundo diz que ele tem um valor, mas ninguém consegue enxergá-lo. Então, hoje eu percebo que a minha missão é essa, é que eu pegue o meu trabalho, tanto que eu mudei o nome do meu projeto, desse trabalho, desse programa que eu faço nas igrejas, eu mudei o nome. E hoje, porque meu trabalho é o Borboletê, que é um processo de transformação. Inicialmente era isso. Onde eu criei uma imersão chamada Mulheres que Mudam o Mundo. Ok, mulheres que mudam o mundo, tudo bem. Elas podem mudar o mundo, sim, através de Cristo. Mas Cristo era só um acessório. Então, Deus falou assim para mim, que eu mudasse tudo, a estratégia estava errada, sabe? Eu precisava despertar para isso, e eu já vejo muitos pastores, por isso que eu falei que essa palavra era importante para vocês. Eu já vejo hoje muitos pastores começando a ficar atentos a isso. Porque é tão bom para o pastor quando uma líder de mulheres chega para ele e diz assim, pastor, nós vamos realizar um seminário para mulheres. Só as mulheres aqui, aí o pastor confia na líder, confia no grupo, vamos fazer, fica tudo lindo, maravilhoso, compra-se roupa, faz isso, faz aquilo. Mas chega uma hora que ele começa a despertar e pensa assim, será que elas colocaram Jesus em evidência nesse trabalho? E essa preocupação precisa ser com todos os trabalhos que são feitos na igreja, com o corpo de Cristo, em qualquer lugar, não só dentro do templo. Então, a palavra que o Senhor me deu foi do casulo à graça. Ou seja, se essas mulheres precisavam ser transformadas, elas precisavam sair de um casulo, o casulo da dor emocional, o casulo da dependência, o casulo da tristeza, da frustração, precisava sair. Estava lá no casulo. E tem toda a história do casulo. Mas elas iam sair para voar, bater asa onde? Aí o Senhor falou, na graça. Elas precisam conhecer a graça. Então, eu acho que Paulo estava preocupado assim, né? E essas pessoas, elas precisam se preparar. Esses fiéis que restaram, eles precisam multiplicar esse ensino para que as pessoas conheçam a graça. Então, era necessário
levar essas pessoas à graça, porque muita coisa já estava sendo feita, mas será que estavam conduzindo as pessoas à graça? E aqui fala claramente nas cartas de Paulo sobre a apostasia. Fala claramente sobre doutrinas loucas, diabólicas. Ele fala doutrinas do diabo, doutrinas loucas, doutrinas sem fundamentos. Então, existia muita coisa ali, né? Assim como hoje, existe muita coisa dentro das igrejas. E aí nós precisamos multiplicar, pegar esses fiéis, esses remanescentes que estão dentro da igreja hoje, que Paulo está falando para a gente hoje, pegar esses fiéis que estão dentro da igreja hoje, que a gente sabe que está pregando um evangelho genuíno, cuidar deles, fazer com que essa ideia multiplique para que o evangelho continue sendo pregado de forma pura, de forma genuína e de forma saudável. O evangelho que Jesus ensinou, o evangelho que foi deixado por Deus para nós. E tem uma passagem que diz assim, que em Atos dos Apóstolos diz assim, os apóstolos perguntando a Paulo, né, quando é que Jesus iria, não sei se o que ele iria fazer com Jerusalém, eu não lembro bem qual era a preocupação deles, mas eu lembro da resposta de Paulo, que Paulo disse assim, não cabe a vocês saberem isso, fiquem na sua, isso é coisa de meu pai, né? Mas o Espírito Santo vai descer, e quando vocês forem revestidos, isso será tudo diferente. Então, tem coisas que nós vamos poder fazer, tem situações que nós vamos poder, digamos assim, dominar, cuidar, multiplicar. Por quê? Porque em nós habita o Espírito Santo de Deus, e sem ele, nada podeis fazer. Então, é um alerta para mim, para você, é um alerta para os líderes, e eu não vou me cansar hoje de encontrar amigos pastores, sentar com eles e falar, vem cá, como é que está sendo isso na tua igreja? Eu recebi uma notícia, uma amiga minha de Itabuna, de uma igreja que eu amo, que é a Igreja Batista Nova Geração, o pastor de lá é meu amigo, é pastora também, é a esposa dele. Eu estava lá quando eles inauguraram a igreja, ajudei a lavar o chão, nunca fiz parte, porque eu já não morava mais lá, mas sempre que vou, eu frequento. Eles, numa época que eu fiquei à frente de um trabalho missionário aqui, eles vieram me dar suporte. São pessoas totalmente assim do meu coração, são pessoas que moram de fato no meu coração, pessoas fiéis à palavra do Senhor. E eu recebi uma notícia, Cleidinha disse, pastor Neto não quer mais saber dos trabalhos de mulheres na igreja. Aí bateu um alerta. Eu falei, tem alguma coisa aí. Aí fui conversar com ele. Ele falou, não, irmã André, eu não proibi, não. Eu estou preocupado só. Eu falei, com o quê? Estou preocupado porque é muito chazinho, mesa posta, não sei o quê. Eu não sou contra isso. Aí ele começou a falar aquilo que eu penso. Eu não sou contra isso, mas a palavra empoderamento está entrando muito forte dentro das igrejas. Eu estou querendo cortar essa asa. Quando ele falou isso, eu falei, ô pastor, é por isso que eu te amo. Você é um homem de Deus, ligado na voz do Espírito Santo. Eu preciso conversar contigo, vamos conversar aqui. Conversamos um tempo no telefone, e aí ele falou, irmã, me ajuda nisso aí. Eu falei, com certeza eu vou te ajudar nisso aí. E eu não vou me calar com relação a isso, depois que Deus me mostrou esse desenho, me mostrou Jesus como um acessório tão desnecessário naquele desenho. Eu jamais vou levar adiante algo que possa colocar Jesus em segundo plano, jamais. E Paulo, tudo que Paulo queria era que a palavra de Deus ficasse em evidência, que a morte e a ressurreição de Cristo ficasse sempre no primeiro plano, o projeto de salvação dele, que o Espírito Santo fosse algo que trouxesse poder sobre a igreja. Então, ele queria preservar
Ele queria preservar o povo de Deus de tudo que pudesse afastá-los disso. Então, eu louvo a Deus por essa palavra. Eu louvo a Deus por esse devocional que leva a gente a fazer essa leitura tão reflexiva, que traz contribuições tão ricas, importantes, através dos comentários, e a gente fica através dos testemunhos, através da vida, porque não existe nada mais importante do que a gente viver aquilo que a gente está pregando aqui. Não existe nada mais importante do que isso. Não existe projeto, não existe teologia, não existe nada do que viver aquilo que a gente prega. Isso é algo que traz uma transformação de fato para o mundo. Eu acho que quando Jesus disse assim, se cres, tu farás coisas até maiores do que eu faço. Eu acho que ele queria dizer a isso, ó, eu posso chegar para o mundo e dizer, olha, eu era isso, eu era aquilo outro, mas Jesus mas o Espírito Santo me transformou e hoje eu sou isso aqui, e o mundo olhar, ver e constatar que é verdade e isso impactar outras pessoas no sentido de uma conversão verdadeira quando a pessoa vê um cristão falando e vivendo aquilo que a palavra tem para ele e tem para outras pessoas, porque isso reverbera na vida de outras pessoas. Então, irmãos, que a gente possa viver isso, sabe? De poder dizer assim, olha, eu era espírita, olha, eu era tal coisa, eu fui prostituta, ou eu usei droga, minha vida era eu estava com a vida totalmente destruída e o Senhor me resgatou. Ou não, que não tenha vivido nada disso, mas que tenha sido uma pessoa arrogante, vaidosa, né? Que não olhava para o próximo, que não respeitava pai e mãe, que não respeitava marido e esposa, mas que o mundo olha e diz assim, nossa, como essa pessoa foi transformada pela palavra, pelo evangelho. Então, é isso que nós precisamos viver, aquilo que nós pregamos, e ter esse cuidado hoje de quem está aqui, quem está em outros ambientes, aprendendo sobre essa palavra genuína, poder multiplicar essa ideia para outros irmãos, para outras pessoas. Dizer assim, ó, vamos juntos aqui. Né? Tem uma parte que ele fala assim, que para guardar Timóteo, ó, um dos primeiros conselhos, Timóteo, guarde o bom depósito. É o que nós precisamos fazer, guardar o bom depósito, guardar aquilo que de precioso que nos foi dado, nos foi entregue, aquilo que a palavra diz que a traça, o ferrugem jamais vai corroer. Esse é o nosso bom depósito. Então, que nós possamos, nessa manhã, refletir sobre isso e, sobretudo, como o pastor André falou no outro devocional, não só oração, mas ação. É essa ação da gente pegar tudo que a gente sabe, tudo que o Senhor está revelando, tudo que o Senhor está nos entregando, e a gente precisa multiplicar isso. Isso, eu posso morrer amanhã, vocês podem morrer amanhã, a gente pode viver mais 100 anos, mas é preciso fazer como se a vida ela fosse breve, a nossa vida fosse breve, para que isso fique como um legado, né? Olha, fulana foi embora, mas eu vou continuar fazendo isso aqui porque eu aprendi isso com ela, e ela era uma referência para mim, ele era uma referência para mim. Então, que assim como o Senhor viu em Paulo um homem que era uma referência para o Evangelho, que ele possa ver também nós, pessoas como referência para este mesmo Evangelho que Paulo pregou. Amém? Se alguém quiser comentar, fiquem à vontade, e eu agradeço essa oportunidade, irmãos. É muito forte, sabe, Andréia? Um bom soldado, ele tem que estar preparado para e dedicado ao reino. Hoje em dia, eu levei 21 anos, sempre falo isso, e 10 mil e uma vezes, se eu tiver de falar, eu falo, que isso é um testemunho. Eu levei 21 anos lá, fora da perdição, no mundo da perdição.
Mas eu retornei vendo um evangelho pregado diferente. Hoje em dia não tem mais soldados valentes que saem no ID. Quando o apóstolo Paulo estava falando para Timóteo, ele estava levantando Timóteo e dizendo: olha, você tem que manusear bem a palavra, você tem que ser dedicado, você tem que ser esforçado. E hoje em dia, sabe, amados, a, o pessoal não está se esforçando. O pessoal só quer lugar, só quer mídia, só quer aparecer. E é bom que a pessoa se reúne, que as igrejas se reúnem, mas as igrejas se reúnem não para mostrar status, nem mostrar veste, nem para mostrar que é a melhor igreja. Uma igreja faz hoje uma coreografia, a outra amanhã já convida a gente para poder ver a coreografia dele, que é melhor. E nós não fomos chamados para isso, nós somos chamados para combater um bom combate e vencermos e ganharmos as almas. Depois que eu retornei, eu já fui fazer visita a convite do pessoal das igrejas e fico olhando que o centro ali não é mais Jesus. O centro ali não é mais. Jesus está assim, uma pedrinha bem minúscula, como você fez a comparação na sua colocação para as mulheres. Jesus não está sendo visto hoje dentro das igrejas. Quem está sendo visto hoje são as pessoas que estão querendo se exibir. E eu falei para as irmãs, eu falei: irmãs, é bonito, mas acontece que hoje quando vão fazer assim um apelo real, não tem almas mais lá dentro. Existem só pessoas que se dizem ser crente, que estão lá dentro, se exibindo e mostrando. E os dias são maus e é final, e a gente precisa correr para termos alma. Nós temos que ser uma árvore que dê fruto, não uma árvore que fica mostrando o seu talento lá na frente. E esquecendo que lá fora estão o povo doente. E Jesus veio para os doentes e não para os sãos. Jesus, ele veio para todos, o ser humano aqui na terra que abre seu coração e se dispõe a ser um bom soldado. Hoje está difícil a gente ver um bom soldado combatendo. Tinha um irmão que ele falou para mim, antes dele partir para o Senhor, ele disse para mim: minha irmã, corra para Jesus. Ele era soldado valente, ele não pregava dentro de igreja, ele pregava nas ruas com o megafone, saía, vestia, se caracterizava de soldado, e eu via nele caráter de Cristo, amor de Cristo e olhar de Cristo. Não era porque eu era o meu irmão, mas ele disse: olha, minha irmã, corre para Jesus, Jesus está voltando. Olha, um tempo, acho que já tem uns 8 anos que meu irmão partiu para o Senhor, foi dormir no Senhor. Eu tenho certeza que ele está dormindo no Senhor e vai ressuscitar para a alegria eterna. E ele chegou e falou assim: pois, minha irmã, quando eu quero partir pregando, falando a mensagem do Senhor enquanto é tempo. Ele ia para a igreja, porque tem que ir para a igreja, que a gente tem que fazer parte do corpo, a gente tem que receber a mesa santa, o pão e o sangue, participar, comunhão. E congregando nós temos tudo, lá tem salmo, lá tem cântico, tem tudo. Cada qual dará conta de si como soldado. E ele disse: eu quero que o Senhor me leve. Ele não disse morrer, porque crente não morre. Soldado valente não morre, soldado valente dorme para a ressurreição eterna. Oh, glória a Deus. E meu irmão disse assim para mim: minha irmã, quando eu estiver dentro da igreja, eu quero, na hora de eu ir, eu quero partir para a glória, louvando e pregando a mensagem. E assim Deus fez a vontade dele. Ele, dentro da igreja, eu morava lá no litoral, no Guaibim, e de Valença, e eu recebi, só foi a mensagem do meu irmão, que tinha partido dentro da igreja, quando ele pegou o microfone ali dentro da igreja, que ele foi ministrar a palavra, ele foi uma morte tão linda, a igreja avuraçou-se, e sabe que tem pessoas, né, e querendo orar para ele ressuscitar. Não era orar para ele ressuscitar, porque o dia dele já estava preparado, e o Senhor levou. Então, Deus satisfez o desejo do coração dele, como eu já disse para meus filhos: eu quero fazer minhas
a palavra do meu irmão. Eu quero partir naquele momento que o Senhor quiser me levar, mas eu quero estar na presença do Senhor, ainda que eu não venha partir dentro da igreja ministrando a palavra, ainda que eu não venha partir cantando um louvor dentro da igreja, como aquele menino que eu esqueci o nome, que ele cantando disse, é tão lindo quando o sonho sai de um papel. E Jesus levou ele, não lembro do nome dele, mas um dia eu vou lembrar e vou falar. Um dia não, hoje eu vou procurar e vou falar para vocês. Então, que seja lindo, mas que seja um bom soldado combatendo um bom combate e não ficar querendo. Eu já falei até para o meu pastor que é bom, mas acontece que as almas estão lá fora, a igreja está cheia só de pessoas que se dizem ser crente, porque só o Senhor sabe se é ou não é um bom soldado. Porque um bom soldado não fica sentado, um bom soldado tem que se colocar de pé e correr para poder grajear, trazer as almas para o reino. Então, esse papel que o irmão André faz lá, em ministrar a palavra para aquelas pessoas que estão ali, viciado, é papel de amor. Eu trabalhei no Centro de Recuperação de Viciado em Droga, Ser Livre, o nome era, do Centro de Recuperação, em Jequié. E com isso, quando eu trabalhava, irmão, você pensa que eu fui pouco atacada quando eu trabalhava com esses jovens? Eram jovens. Eu corria atrás, colocava dentro do meu carro e levava. Senhor, estou falando para a glória de teu nome, longe de exaltação pessoal. Colocava no meu carro e levava para poder, quer se reabilitar? Porque o irmão André aí, lá, fica se quiser, lá não é cadeia, lá não é Bangu, nem outra penitenciária qualquer, que as pessoas ficam presas para se resgatar. Para se resgatar, as pessoas não têm que ficar presas. As pessoas, para se resgatar, têm que ser de boa vontade e de coração. Mas lá, no Ser Livre era assim, não sei se ainda é, né? Mas eu levava, eu tratava, já trouxe para aqui, para dentro da minha casa, para dar início ao tratamento dele, para depois eu levar ele para o centro de recuperação. Isso é louvável, mas o inimigo me atacou tanto, tanto, e vim ver, não partir para as drogas quando eu fui, fiquei 21 anos lá no mundo, mas eu vi como vive eles lá fora. E como o olhar de Jesus é misericordioso para com eles, porque as pessoas dizem assim, eu estou salva, eu já se acha salva, que vai para o céu, e aquele lá que lute para poder sair do pecado. Não, são pessoas que não têm misericórdia. Hoje, eu já disse aqui no devocional e volto a falar, hoje eu sei o valor de uma alma, porque eu fui para lá apanhar para valorizar o que Jesus fez na cruz do Calvário por cada um de nós. Nós estamos aqui nesse momento, não é porque somos bonzinhos, é porque o valor de uma alma está aqui, e o valor, nós estamos aqui aprendendo do Senhor, ninguém aqui é mais do que ninguém, estamos aprendendo aqui do Senhor, nós estamos sendo adubados para dar bons frutos, e quando sairmos daqui dessa mesa, corremos para o abraço lá fora para as pessoas que estão doentes, para as pessoas que estão na necessidade, temos que ser soldado valente. Eu fui convidada para poder ir para as igrejas, mas acontece que eu chego lá e eu fico triste. Eu fico alegre no Senhor, porque eu fecho meus olhos e falo, Senhor, eu vim te adorar, Senhor, eu vim te bendizer. Ó, Senhor, mas quando eu chego no final, que eu vejo, não tem uma alma, não faz nem mais apelo. Ninguém apela mais nada. Eu renasci, sabe quando? No dia 18 de agosto, anotei na Bíblia, no Meto-Cis, em Alagoinhas, Bahia. Olha para onde eu fui. E olha o que é que Deus, quando Ele tem amor à alma, como é que Deus trouxe quem pessoas de longe. Esse devocional nosso é global, mas a alma aqui é tudo preciosa. Deus me resgatou através desse Meto-Cis e desse devocional que eu comecei, eu dizia que eu era uma árvorezinha, que eu estava sendo regada todo dia, e continuo a dizer, eu sou uma árvorezinha que sou regada e adubada, e eu estou aqui para dizer que só o Senhor é Deus, e vamos ser soldados valentes, de caráter, que a gente sabe manusear bem a palavra, que a gente não vem envergonhar o evangelho de Deus. E amor, amor, se a gente não tiver amor, não vai para canto nenhum.
Então, vamos ter amor para nós podermos vencer, combater um bom combate e, guardar nossa fé. Deus abençoe. Amém. Eu queria chamar a atenção aqui para essa parte final. Bom, esse capítulo inteiro maravilhoso, né? E obrigado aí pelo derramar, Andréa, Dona Marineide, muita sabedoria, né? Mas algo que me chamou bastante atenção também, essa parte final aqui, do versículo 24 em diante, né? Ele vem trazer ele vem pontuar algumas coisas que eu acho que é muito importante, né? Bom, vou até voltar um pouquinho, eu vou por 20. Então, foge outro sim das paixões da mocidade, né? Segue a justiça, a fé, o amor e a paz, né? Com os que de coração puro invocam o Senhor. E repere as questões insensatas, né, e absurdas, pois sabes que só engendram contendas. Eu achei aqui, eu gosto de usar bastante o chat GPT, André, para quando às vezes tem uma passagem e a gente não lembra onde está, né? E aí ele falou lá que aquela passagem que tinha falado era de Tito 3:9. Então, evita discussões insensatas, genealogias, contendas e debates sobre a lei, porque não têm utilidade e são fúteis. Evita o homem faccioso, depois de admoestá-lo, primeira e segunda vez, pois sabes que tal pessoa está pervertida e vive pecando, e por si mesma está condenada. Então a gente vê que tem algumas pessoas que acabam criando alguns. O que a gente tem que fazer nessa uma situação como essa é orar, né? Orar pela pessoa, mas não entrar nesse debate que não tem fundamento, né? Ou às vezes o véu ainda não caiu, né? Para as pessoas, e a gente tem que fazer é orar por elas, né? Mas ele está falando aqui, ó, voltando no 22, foge outro sim das paixões da mocidade, não, desculpa aqui, ó, e repere as questões insensatas e absurdas, pois sabes que engendram contendas. Agora, a parte que eu queria dizer, que são assim, ora, é necessário que o servo do Senhor não viva a contender. Acho que contenda é discussões, né? Ficar criando atritos, e sim deve ser brando para com os outros, né? E apto para instruir, paciente, disciplinando com mansidão os que se opõem, né? E aqui é uma coisa muito importante, eu acho que é um exercício difícil, né? Porque a gente a gente recebe o Espírito Santo, a gente é batizado, mas a gente ainda não é evoluído espiritualmente no momento que a gente é batizado, né? Existe um processo, uma jornada, né? E essa jornada, ela é para a vida toda, né? Já comentamos isso aqui, né? Ela não é do dia para a noite. E eu acho que um dos grandes desafios é a gente estar, às vezes, num diálogo, falando sobre a palavra, seja do que for o assunto, né? E às vezes a gente ser tocado, né, no nosso ego e acabar perdendo o autocontrole, né? E se irritando naquela situação e às vezes até tirando, né, do propósito, né? Saindo do propósito, né? E ele vem e fala sobre isso, né? Apto para instruir, paciente, disciplinando com mansidão os que se opõem, né? Na expectativa de que Deus lhes conceda não só arrependimento para conhecerem plenamente a verdade, mas também o retorno à sensatez, né? Livrando-se eles do laço do diabo, tendo sido feitos cativos por ele, para cumprirem a sua vontade. E eu acho que esse trecho está muito ligado com aquela passagem de Tito que você tinha comentado, né? Que é realmente, às vezes a pessoa ali ela está perdida, né? Ela está tão mergulhada no próprio ego, né? No próprio umbigo, nas próprias vontades, né? E ela não consegue enxergar, né? Enxergar o propósito de Cristo, né? O que a palavra quer, né? Quer trazer, né? E que a gente possa ter mansidão, porque ao se perder, às vezes, num diálogo com o irmão, a gente acaba saindo do propósito, né? Que seria talvez trazer, né? Trazer a verdade para a vida dele, né? O que a gente possa estar preparado para lidar com essas situações. E você tinha comentado também, André, sobre, acho que você falou no começo, sobre autoestima, baixa estima, que as pessoas, às vezes, elas têm dificuldade de serem rejeitadas, né? Elas têm dificuldade de serem colocadas em evidência algum erro, alguma falha, né?
É, isso é realmente do ser humano, né? A gente cresce querendo ser perfeito, né? A gente cresce querendo ser aceito, né, pelos outros, né? E outro dia vi uma pastora falando algo que trouxe muita reflexão, que a cura para a... Bom, você tem o problema da baixa autoestima, que é você não ter, não se sentir seguro, né? Às vezes porque foi muito criticado na infância, né? É muito criticado ao longo da vida, ou vive com pessoas que criticam muito, então a gente acaba tendo uma baixa autoestima e se cobrando muito, né? Se cobrando muito e tendo muita resistência à crítica, né? A gente quer mostrar que a gente está certo o tempo todo, porque a gente é acusado, né? O tempo todo, né? E tem aquela questão também da autoestima, né? Aquela pessoa que se acha melhor que os outros, né? Que o tempo todo, né, critica o outro e o tempo todo quer mostrar que sabe, quer mostrar que tem aptidões, quer mostrar que é capaz, né? Isso também é um problema, né? E a pastora diz que a cura para essas duas partes, né? Tanto a baixa autoestima como a alta autoestima, né? Que a autoestima é o que traz o narcisismo, né? De achar que tudo é ela mesma, né? O próprio umbigo, né? É a gratidão, né? Então, quando a gente é grato, né, por tudo que a gente tem na vida, por tudo que Deus faz por nós, por toda a graça que Deus, né, nos faz, né, por tudo que Ele fez, né, e a gente exercitar aquela gratidão o tempo todo, né, exercitando a gratidão, não existe mais crítica, não existe, né, crítica do outro que possa afetar, né, a nossa pessoa, né, e nos tirar do cerne, né? Então, que a gente possa exercitar a gratidão o tempo todo, né? E propagar essa palavra também, né? Porque eu acho que quando a pessoa é grata por tudo que Cristo fez por nós, né, naquela cruz, né, que nós já somos justificados, né? Não precisamos, nos justificar, né? E nós temos um advogado, né, que advoga por nós, né? Basta que a gente se arrependa e peça perdão, né? Basta que a gente ande na humildade, basta que a gente ande na verdade, né? Isso tudo é cura, né? Traz cura para a gente, né? A gente sabe que essas críticas que nos tiram do nosso cerne é vaidade, né? A vaidade é o orgulho que está ali dentro da gente, que está fazendo com que a gente não consiga se manter, né? Posicionado, né? De forma correta, né? Mas quando a gente se olha para Cristo e coloca Ele como primeiro lugar e agradece o tempo todo, cada vez menos a gente, né, perde o controle aqui. E está muito ligado com essa parte aqui, né? Então, disciplinando com mansidão os que se opõem na expectativa de que Deus lhes conceda não só arrependimento para conhecerem plenamente a verdade, mas também o retorno à sensatez, né? E a gente sabe que às vezes a pessoa que critica demais, excessivamente, né? A pessoa que coloca palavras que não são de edificação, é porque no coração dessa pessoa ela ainda não foi, né, trabalhada, né? É um processo, né? É um processo. Não é porque a pessoa é crente que ela já é santificada, né? O processo de santificação ele é feito ao longo do caminho, né? É ao longo do estudo da palavra, da oração, do jejum, da comunhão, né? Da praticar a palavra, né? Ser Cristo, né? Na nossa vida. Então, isso é um processo, né? Que a gente possa estar atento a isso, que muitas vezes nós perderemos, sim, o controle, nós perderemos a sensatez, né? Mas que a gente possa ter isso em mente para que nós possamos nos arrepender, né? E nos voltarmos a Cristo e nos humilharmos a Cristo, né? E pedirmos perdão, não só a Cristo, mas também ao irmão que, né, nós ofendemos, né? Mas que a gente possa lidar com a verdade, porque é a verdade que vai trazer a gente para cada vez, né, mais próximo de Cristo. Porque a mentira, né, a gente sabe quem é o pai da mentira, né? É o capeta. Então, ele adora quando a gente não consegue olhar para a verdade, né? Que a gente possa o mais rápido possível reconhecer, né, que quem é que está atuando naquela insensatez, né? E reconhecer que nós precisamos nos voltar a Cristo e se aproximar da verdade. Só ela, né, nos salvará. Amém? Alguém mais quiser falar alguma coisa? À vontade. Eu achei interessante, é muito gostoso fazer um devocional assim, porque a irmã, os irmãos vão falando e eu sou muito didático, né? Então eu começo a escrever tudo aqui assim, né? Os comentários, e aí Deus vai lembrando de
de algum termo bíblico e é bem gostoso. Mas eu confesso que hoje a gente não tem muito o que explanar, porque já foi tudo comentado. Mas eu gostaria só de deixar enfatizado aqui, no versículo de número 3, Paulo diz assim para o Timóteo, ele fala assim, ó, sofre, pois, comigo as aflições, como bom soldado de Jesus Cristo. O que é interessante aqui é que Paulo está preso em Roma, com a possibilidade de ser morto, e parece que ele não está triste, não está desanimado, não está decepcionado, muito pelo contrário. Ele começa a escrever cartas de encorajamento e de aconselhamento para, somente aqui para Timóteo, que é um jovem pastor na igreja de Éfeso, que ele chega a dizer que é um filho na fé, um filho amado. E o que é interessante é justamente isso, porque Paulo ele está escrevendo uma carta, estando preso por falsas acusações, ele está instruindo um pastor, um jovem pastor que está pastoreando a igreja de Éfeso. E eu não posso deixar de comentar com os irmãos o que aconteceu com Paulo em Éfeso. Paulo ele chega em Éfeso e quando ele se depara com aquela cidade atual que hoje ele está na Turquia, era uma cidade completamente entregue a ídolos. Você vai ver lá em Atos dos Apóstolos que quando ele chega naquela região, existia um templo formado para uma potestade maligna, que o nome era Grande Diana de Éfeso. E o que é interessante é que Paulo ele começa a pregar durante 2 anos e meio, morando durante 2 anos e meio. Não me lembro se foi na segunda viagem missionária de Paulo. Eu acredito que tenha sido sim, que Paulo já estava com Silas, que é conhecido como Silvano também na Bíblia. E ele começa a pregar e o evangelho começa a surtir efeito. Por quê? Porque o texto vai dizer que as pessoas começaram a trazer os seus livros de magia e os seus ídolos e queimavam em praça pública. O evangelho estava surtindo efeito. Paulo estava pregando e tudo estava dando certo. Estava indo de vento em polpa, até que um dia ele vai no anfiteatro com 25 mil pessoas aproximadamente que estavam naquele lugar. Quando de repente um homem por nome de Demétrio toma a palavra e começa a acusar Paulo, e todos começam a gritar: grande é a deusa Diana de Éfeso, e Paulo teve que sair fugido daquela cidade porque queriam matar ele. Então, às vezes eu fico imaginando, irmãos, eu falo, meu Deus, e se fosse eu? Você fica 2 anos e meio numa cidade, amando aquela cidade, amando o povo daquela cidade, se dedicando àquele povo daquela cidade. 2 anos e meio depois você tem que sair correndo lá, senão o pessoal ia te matar. Passa um tempo, ele está preso em Roma e ele escreve uma carta para o pastor que está naquela cidade falando para o povo assim, ó, é o seguinte, sofre as aflições comigo como um bom soldado de Cristo. Esse cara tinha um amor tão grande por almas que ele não estava nem aí se o povo ia ser recíproco com ele ou não. Ele não tinha essa preocupação. Ele não estava preocupado se eu vou pregar e o povo vai ter essa reciprocidade comigo de me tratar também me amando. Não importa, porque ele vai falar que para ele o viver é Cristo e o morrer é lucro. E o que é mais interessante é que se hoje eu não tenho essas condições, mas o dia que o Senhor me der graça e se for da vontade dele, eu puder conhecer ali a região da Turquia, que é um sonho que a gente tem. Eu estudei muita história, geografia bíblica, né? Então a gente tem um sonho de conhecer um pouco lá as regiões de Jerusalém, toda aquela região ali onde foi descrita as viagens missionárias de Paulo. Mas a gente acompanha um pouco aqui o Rodrigo Silva, né? E ele sempre traz algumas informações pertinentes de lá. E quando você vai hoje lá no templo da grande Diana de Éfeso, você não encontra nada falando da grande Diana de Éfeso. Mas quando você chega lá, está escrito na parede o nome do apóstolo Paulo. Passado 2000 anos depois, aquele homem ficou 2 anos e meio pregando lá. E o legado dele ainda continua. Porque às vezes a história de Deus para mim e para a sua vida não se determina no aqui e no agora, mas sim numa história
que Deus está elaborando para cada um de nós. Para mim finalizar aqui aquilo que eu marquei tanta coisa aqui. Achei interessante também é que quando ele fala de soldado, a gente não consegue deixar de trazer para os dias atuais. O que é um soldado? Como é que forma um soldado? Soldado, quando você faz 18 anos, você é chamado para se alistar na junta militar da sua cidade e ali começa um processo seletivo, né? Processos físicos, mentais, para ver se você está apto a servir o seu país, né? E biblicamente, aonde que é o processo seletivo cristão? O processo seletivo cristão ele se encontra no Evangelho de Mateus, capítulo 11, versículo 28, quando Jesus diz assim: Vinde a mim, todos que estáis cansados, oprimidos e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para as suas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Interessante, meus irmãos, é que a irmã estava comentando, ela comentou, se eu não me engano, uma passagem de Billy Graham, e Billy Graham falou que se ele tivesse mais tempo, ele pregava menos e ensinava mais. E é justamente sobre isso. O que será que é mais interessante? Pregar ou ensinar? O que será que é mais interessante? É que as pessoas no final do culto, elas levantem a mão, elas se entreguem a Jesus, ou você faça discípulos? Sabe por quê, queridos? Porque quando a gente vai ver essa carta que Paulo escreve a Timóteo, Paulo não está pregando para Timóteo. Paulo está ensinando Timóteo. Porque nenhum soldado ele vai para uma guerra sem estar armado. Soldado em uma guerra desarmado, ele é um alvo fatal para o seu oponente, para o seu adversário. E hoje eu não gosto de entrar em mérito, irmãos, de doutrinas, doutrinas de igrejas, seja pentecostal, né? O pentecostal tradicional, os irmãos jamais vão me ver falar de qualquer tipo de igreja aqui em nome de Jesus. Mas de A a Z, a maioria das igrejas hoje, ela comete um erro primário que Paulo jamais cometeria na instrução da palavra. Hoje na igreja, você pega um menino que acabou de sair do tráfico, acabou de sair de uma penitenciária, ou uma menina que acabou de sair de uma prostituição, e você percebe que ela tem qualquer aptidão, qualquer talento ou dom, às vezes para se comunicar, ou às vezes ela fala bem, é uma pessoa que se pronuncia bem, e aí a pessoa olha para ela e a pessoa já vê um futuro missionário, já vê um futuro pastor, um futuro pregador da palavra. E no evangelho atual, a nossa religião é a única, que o cara se converte no domingo, aceita Jesus no sábado, se converte no domingo, é batizado na segunda-feira e 15 dias depois ele coloca nos status deles agendas abertas para pregação. Ele ainda nem leu a Bíblia inteira. Ele pegou ali mais ou menos o contexto bíblico, o que quer dizer a Bíblia, ele nem leu a Bíblia inteira ainda. Ele nem sabe ainda se é isso mesmo que ele vai fazer da vida dele. Mas ele, por falta de instrução de líderes, ele coloca todo orgulhoso 15 dias depois que as agendas estão abertas para pregação. É um soldado que está indo para a guerra sem arma nenhuma. Vai tomar tanta pancada quando pôr o pé na linha de batalha, e ele vai ser ferido, vai ser morto, e vai ser pouquíssimos bons samaritanos que vão estar dispostos a entrar nesse campo de batalha, não para guerrear, mas para pegar aquele soldado ferido lá no chão, colocar nas costas, levar de volta e falar: senta no banco aí, queridão, vamos aprender junto, vamos aprender de Jesus junto, para que a gente possa combater a guerra. O evangelho ele não é só um livro escrito. O evangelho é vida real. A gente está aqui se comunicando, falando da palavra, Satanás a todo momento está rodeando, como o texto diz, bradando como um leão, tentando destruir a minha família e me destruir, porque agora estamos num devocional, falamos acerca da palavra de Deus. O evangelho não é brincadeira. Então, que nós possamos
instruir os nossos amigos, os nossos familiares, os nossos irmãos em Cristo, para que eles venham se preparar para ser um bom soldado. Porque, para finalizar aqui, amigos, o que eu acho mais interessante é que Paulo ele deixa bem claro como um bom soldado. Se ele coloca aqui o bom, é porque ele sabe que existe um mau soldado. Se ele deixa bem claro que nós temos que se preparar como um bom soldado, automaticamente eu entendo que ele está dizendo também assim, o seguinte, porque também existem maus soldados. O bom soldado, ele defende, o bom soldado, ele serve, o bom soldado, ele ensina, o bom soldado, ele traz vida. E o mau soldado, ele mata o seu próximo. O mau soldado, ele mata o seu próximo, às vezes, com a língua dele. Às vezes, o mau soldado, ele fere o seu próximo com o comportamento dele. O mau soldado, ele destrói o seu próximo com as atitudes que ele toma durante a trajetória da sua vida. Então, que nós possamos aprender aqui o que Paulo está falando, que nós temos que ser bons soldados. Tem uma carta, se eu não me engano, que é Paulo que escreve, que ele fala assim, que sejamos irrepreensíveis e insinceros, filhos de Deus, inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e perversa, a qual devemos resplandecer como astros do mundo. A nossa vida como cristão ela é sempre colocada num pedestal, é sempre colocada num holofote. Ninguém vai falar para você que você fez um resgate na Cracolândia e ajudou mais de 500 vidas a sair da Cracolândia. Comete um erro para os irmãos ver. Você é colocado num pedestal e você é acusado. Então, por isso que nessa manhã a gente vem aprender o que Paulo vem escrever a Timóteo, que a gente possa aprender de Cristo, com a palavra de Deus, a sermos bons soldados, para que nós tenhamos uma semana de vitória em nome de Jesus. E eu agradeço a oportunidade. Eu só queria falar uma palavra para você, pastor André, que você me falou no começo, e algo que me chamou a atenção, e eu achei que você tivesse desligado a câmera para pensar que ele saiu, mas você comentou no início do devocional com o irmão Rodolfo, né, que está sendo bastante dores e uma situação difícil, vamos orar para ele também agora no final, mas é algo que eu aprendi na carne, né? Digamos assim, ao longo da minha vida, e recentemente a gente teve uma experiência muito boa com Cristo no acampamento cristão, que foi, e eu vim perguntando né, para Deus, porque eu vim sofrendo, sofria, né, com dores, assim, desde muito cedo, aos 15 anos de idade, comecei a ter dores nos meus braços, chegando ao ponto de perder o movimento dos braços durante alguns anos, depois eu recuperava e voltava novamente, recuperava. E aí eu tive sempre um processo de muita dependência dos outros. Depender de alguém fazer as coisas para mim, depender de alguém carregar alguma coisa para mim, às vezes depender de alguém carregar meu filho, às vezes. Então, assim, situações muito difíceis, até mesmo de não poder trabalhar, por exemplo, depender até da minha esposa, né, de poder, meu dia a dia e tudo mais. E recentemente, uns 2 meses, 3 meses atrás, fui fazer um acampamento e aí eu fui acometido recentemente, nos últimos 5 anos, com uma fascite plantar. E durante aquele acampamento eu tinha que fazer uma caminhada longa, né? E aquela fascite plantar ali me machucando, me machucando. Novamente tive que depender de alguém para carregar a mochila para mim, né? Porque ele não queria que eu desistisse. Meu irmão foi lá e me estendeu a mão, falou: não, a gente tá junto, vamos junto. E eu orava muito ali e pedia para Deus: Pai, me revela por que eu tenho que passar por isso novamente, né? Eu tenho a vida inteira venho passando por situações que são parecidas, onde, né, novamente eu estou impedido, estou precisando de alguém, tenho que estar, né, me humilhando, tenho que estar aqui passando por dores. O que é que eu preciso aprender disso, né? E a revelação que Deus me trouxe durante aqueles 3, 4 dias de acampamento que eu tive ali, que eu não tinha que olhar para a minha dor, né? Eu tinha que olhar para a minha fé. Né? Então, assim, filho, olha para a sua fé. Então, coloca na mão de Deus, agradece, né? Coloca na mão dele e fala: Pai, se é da sua vontade, que seja feito, né? Seja feita a sua vontade. Então, quanto mais eu tirava os olhos das minhas dores, né, mais Deus vinha me curando. Então, se tivesse alguma passagem para te passar, que se pudesse repassar para esse irmão Rodolfo, é que eu sei que é dolorido, eu sei que é difícil, sei que é um momento muito profundo, que falta humor, falta sensibilidade, falta sensatez, porque viver com dor não é fácil.
mas que ele possa entregar na mão de Cristo, que ele possa entregar para Deus aquelas dores que ele está passando e que ele possa focar na fé dele, né? Que através da fé dele, né, que isso que Deus está trazendo para a vida dele tem um significado muito mais profundo, né? Que Deus tem algo maravilhoso na vida dele e que ele possa entregar isso para Deus, possa entregar isso para Deus, e que é a fé dele que vai curar ele. É em Deus. Amém, amém, irmão. Eu vou transmitir essa mensagem para ele, sim. Inclusive, estou indo para lá agora. Vou fazer um devocional com eles lá também agora. E ontem realmente eu fiquei bem abalado, porque ele estava na porta do banheiro, segurando na porta do banheiro assim, e aí falaram para mim, falaram, ó, pastor, vamos levar ele, vou levar ele, o motorista lá, né, que fica com o motorista para mim lá, falou assim, ó, vou levar ele no Padre Bento. O Padre Bento é um hospital aqui em Guarulhos que é referência na área dermatológica e oftalmológica. E ele tá sempre indo lá, já ficou internado algumas vezes. Eu falei, não, beleza, leva ele lá, tá com dor, leva. Só que eu não tinha visto ele ainda com dor. Porque assim, já é. Eu, pessoalmente, eu fui um ano na Cracolândia diariamente, todos os dias. Eu tenho fotos aqui, eu mando para os irmãos, se os irmãos permitirem, a gente fazendo curativo nas pernas, na gangrena no pé do pessoal, pé podre. Eu cheguei a ver tudo isso daí lá. Mas essa é assustador, porque realmente pega o corpo inteiro da pessoa e parece escama de peixe saindo assim, ó. E agora chegou num nível que essa infecção de pele, ela entrou e pegou os nervos, os músculos do menino. E ele não consegue se movimentar, ele não se mexe, ele fica em pé. E eu falei assim, ô Rodolfo, vem aqui. Eu fui dar um abraço nele. Quando eu dei um abraço nele, esse cara deu um grito de dor. Acabou comigo aquilo ali. Eu fiquei numa tristeza, porque, aí o irmão fala, né? A gente é ser humano, né? A gente vê a pessoa com dor assim, sabe? Independente de quem seja, mas Jesus esse chorou, né? menino, ele tá levando muito a sério a recuperação dele. Ele tem uma educação assim. Eu queria ter 30 Rodolfo lá na ONG, sabe? É um menino que, nossa, de ouro, de ouro, de ouro, de ouro. A família. A gente tem um trabalho totalmente social, irmãos. Ninguém paga absolutamente nada para ficar lá. A gente foca em pessoas que não têm condição financeira, né? Mas assim, eu também não tenho condição de ficar sustentando tudo, né? E graças a Deus a família dele entrou em contato, tem cooperado financeiramente para ajudar na despesa do combustível, para levar ele até lá. E então, assim, até a família está se movimentando a favor dele. Então, creio que a oração de um justo pode muito em seus efeitos. A gente vai orar aí pela vida dele. Estou indo para lá. Comprei até um remédio aqui para levar para ele aqui, para para ver se ajuda de alguma maneira. Mas olha, não é fácil não, irmãos. Mas glória a Deus, a gente Aí, é bom mantenha-se soldado, é firme. ou não é? Mantenha-se firme aí. É isso aí mesmo. Deus seja louvado e glorifique a sua vida. Eu ia falar para você das imagens lá que você falou que queria postar. Se fizer sentido, posta. O que não faz sentido ou o que é muito marcante, porque você sabe que não é todo mundo que consegue ver esse tipo de imagem. E o que a gente precisa é nos fortalecer. Às vezes a pessoa vê uma imagem e aquilo derruba a pessoa. Então a gente tem que, né, usar através de oração que a pessoa possa interceder, né? E tem, não é todo mundo que está preparado. E né, depois a gente conversa um pouco mais sobre isso. Mas a gente vê que muitas pessoas que entram nesses trabalhos, como você está fazendo, se ela não tiver preparada, não tiver com a armadura, não tiver né, com as ferramentas que Deus nos deu, ela cai, né? Então ela tem que estar firme mesmo para poder, né, tem que estar equipado, é um soldado equipado, né? Tem que estar equipado, né? Vamos fazer oração, André? Quem traz amanhã para a gente? E quem faz oração, por favor? É, eu não sei quem vai estar aqui amanhã no grupo. O pastor André vai estar aqui amanhã? Amanhã eu vou estar, sim. Amanhã é terça, né? Sim, amanhã eu consigo estar. Você pode trazer a palavra amanhã? Trago qual que é o contexto? 2 Timóteo, capítulo 3. Uh, que beleza, hein? Já vou marcar Timóteo 3. Eu vou deixar marcadinho aqui. Vamos dar uma lida para. É uma passagem bem gostosa. Irmã Fábio, você pode fazer a oração final? Faça sim.
Pai amado, Senhor Jesus Cristo, Pai, bendito seja o vosso nome, Senhor Jesus. Obrigado, Senhor. Obrigado pelo Senhor derramar essa manhã, Senhor. Obrigado, Senhor, por cada semente que o Senhor vem colocando no nosso coração, Senhor. Obrigado pela revelação, Pai. Obrigado pela palavra, Senhor. Pelas instruções que o Senhor nos deixou, Pai. Obrigado, Senhor. Obrigado, Espírito Santo, por clarear a nossa mente, Pai, por revelar, Senhor, trazer verdade, Senhor, por edificar, Pai, a vida de cada um aqui, Pai. Gratidão, Pai, por cada irmão, Senhor. Gratidão por cada pessoa, Pai, que está aqui com a gente hoje. Que essas pessoas possam ser sal nessa terra, Pai, e edificar, Pai, trazer edificação por onde elas passarem, Senhor. Que toda a honra, toda a glória seja dada a Ti, Senhor Jesus. Peço a Ti, Pai, humildemente, Pai, que o Senhor visite, Pai, o irmão Rodolfo nesse momento, Senhor. Que o Senhor possa trazer alívio, Pai, para as feridas dele, Pai. Que o Senhor possa trazer alívio, Pai, para as dores dele, Pai. Para as dores físicas, Pai, para as dores emocionais, Pai, das dores espirituais, Pai, que o Senhor possa curá-lo, Pai, que ele possa ser testemunho, Senhor, nessa terra, de tudo que o Senhor tem feito na vida dele, Senhor Jesus. Pai, abençoa, Pai, cuida dele, Pai, coloca ele no seu colo, Pai, trata ele, Senhor Jesus, cuida dele, meu Pai amado. Que toda a honra, toda a glória seja dada a Ti, Pai, que ele possa ter sido testemunho forte, Pai, do que o Senhor tem feito na vida dele, Senhor. Obrigado, Pai, por todos os nossos irmãos que estão aqui reunidos, Senhor. Peço a Ti, Pai, que o Senhor olhe pelo irmão Daniel, Senhor, que está cometido com câncer de pele, Senhor, que o Senhor restaure a vida dele, Senhor. Restaure, Pai, cada célula do corpo dele, Pai. A esposa dele que está com câncer de mama, Senhor, olhe por ela, Pai. Restaura, Senhor. Restaura sua família, Senhor Jesus. Cuida, Pai. Coloca no seu colo, Pai. Traga conforto, Senhor Jesus. Traga cura, Pai. Olhe por todos eles, Senhor Jesus. Olhe pelas pessoas que estão enfermas nesse momento, Pai. Olhe pelas pessoas que estão em cárcere nesse momento, Senhor Jesus. Olhe pelos pais de família, Pai, que estão em necessidade, passando turbulência, Pai, com dificuldade de colocar o pão na mesa, Senhor, cuidar dos próprios filhos, Pai. Traga edificação, Pai. Traga sensatez, Senhor Jesus. Traga paz e mansidão, Senhor, no coração dessas pessoas, Senhor. Obrigado, Pai. Obrigado por essa manhã maravilhosa, Senhor. Que o nosso dia hoje seja um dia extraordinário, Senhor. Que o Senhor possa, através de nós, Pai, derramar muito amor, Senhor. Muito amor por onde nós passarmos. Amém, Senhor. Amém. 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 Glória a Deus.